Salve pessoal, aqui é o Potter e a Panini ela anunciou um lançamento para dezembro desse ano, né? Tá em pré-venda, que é pelo selo Marvel Essentials, né? Essenciais Marvel, que é Mitos Marvel. Só que você não vai esperar até dezembro para saber como é que esse gibi é por dentro, porque eu tenho a edição publicada anteriormente pela Panini e vou abrir ela com vocês. Mas claro que você obviamente já vai chegar, né, marvelizando logo, e já vai chegar logo com um dedo no like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito, ativa o sino também para receber notificações de vídeos pai d'éguas que nem esse que tá saindo agora para você, e que também, né, obviamente, se você quiser, né, apoiar ainda mais o canal, compartilhe os vídeos, né, com as demais pessoas que você sabe que você gosta, chancelando assim o seu bom gosto, quebrando o algoritmo do YouTube. E agora sim, o YouTube agora ele tá, né, com essa moda de quem estiver assistindo pelo celular ainda pode hypar o vídeo. Olha só que coisa bacana. Já pensou você hypando aqui esse vídeo, né, sobre os mitos da Marvel aqui no canal Obra Nerd? Fique à vontade para fazer, se você quiser. Eu vou também deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Já que nós estamos falando de um selo do Essenciais Marvel, então eu vou deixar inclusive a coleção Essenciais Marvel, que vai dar direto lá na loja da Amazon. Fazendo isso, se vocês adquirirem um desses essenciais, vai estar ajudando o canal de forma ainda mais pai d'égua. Mas deixemos de sofisma e vamos ao que interessa, né, meus amigos? Mitos Marvel. Pessoal, o quadrinho que eu tenho em mãos aqui, ele foi publicado em 2010, se eu não me engano. Mas as histórias aqui contidas, elas foram lançadas pela Marvel em meados de 2006, a primeira história dos X-Men, tá? E as demais foram lançadas durante o ano de 2007. Naquela época, assim, ela estava basicamente tentando rememorar ali os seus medalhões, as origens dos seus medalhões. E convidou Paul Jenkins, né? O cara que fez a origem do Wolverine para os quadrinhos, né? Revelando, né, de uma vez, né, a origem, um passado sombrio, né, de Logan, e convidou para fazer na arte Paolo Rivera. Paolo Rivera, para quem estiver assim, puxando agora aqui, os quadrinhos mais recentes lançados pelo Paolo Rivera, tem na parceria com o Mark Waid, que a Panini também está relançando, né, a coleção do Demolidor. Fase fantástica, por sinal. E aqui, nesse quadrinho fantástico que a Panini está relançando, ela está relançando com a mesma quantidade de páginas praticamente dessa edição que eu tenho aqui em mãos, tá? Capa dura também, 17 por 26, 168 páginas, né? Os Marvel Essenciais, ele geralmente vem com essa formatação, né? E ele traz, como bem falei para vocês, a série, a coleção Mitos, Homem-Aranha, X-Men, Hulk, Motoqueiro Fantasma, Quarteto Fantástico e Capitão América. Não necessariamente nessa mesma ordem. A primeira história que vem justamente a dos X-Men, que foi lançada primeiro, né, como eu falei para vocês no passado, em 2006. E inclusive esse lançamento, pessoal, convido vocês para ver o vídeo, né, que eu fiz exclusivo sobre os lançamentos que a Panini fez, né, sobre as pré-vendas e tudo de dezembro, tanto da Marvel quanto da DC. Eu vou deixar o link na descrição. O que nos leva para o quadrinho. Aqui, né, a capa também do Paolo Rivera, espetacular. Isso aqui eu acredito que já foi quando eles lançaram ela já compilada nos Estados Unidos, tá, pessoal? Porque essa capa ela é de 2008. E como eu bem disse, a missão dada a essa dupla espetacular, né, Paul Jenkins e Paolo Rivera, era revisitar as origens dos nossos heróis. E principalmente aí, pessoal, os personagens da Marvel que foram criados da Era Marvel. E o que foi a Era Marvel, pessoal? Foi a era entre os anos 60 e 70 que a Marvel simplesmente lançou, junto do seu Power Trio, né, Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby, lançaram praticamente, eu acho que todos os grandes heróis que hoje fazem sucesso, tanto nas bancas, quanto dos videogames, nas telas de cinema. Enfim, então eles trazem principalmente os personagens mais ou menos ali daquela era. E ele começa com uma história pesada, viu? Já começa com o Magneto
fazendo uma retaliação, rendendo aqui 3 jovens que acabaram de cometer um crime de ódio racial, e ele literalmente segue a lei do talhão aqui e é olho por olho, dente por dente, e se vinga da forma mais brutal possível, né, desses jovens, o que invariavelmente desperta o alarme psíquico de Charles Xavier. Repare aqui, né, pessoal, a arte do Paulo Rivera espetacular, pintada, clássica, respeitando, né, ali os traços dos seus criadores e ainda assim também dando a sua versão, a sua personalidade, cores, a paleta de cores também, uma aquarela. E em paralelo a isso mostra, né, aquele eterno início dos X-Men, sempre treinando na sala de perigo, e nos é mostrado que o Xavier percebe que o Magneto invadiu uma instalação militar e continua agindo de forma bastante violenta e selvagem. E ele encaminha os seus X-Men alertando para eles que esse confronto não é apenas um treinamento. E eles correm risco iminente de vida. Durante a batalha e o confronto, né, em que o Magneto invade a base militar e mata todo mundo dentro dela, tanto os X-Men enfrentam o Magneto quanto ocorre um encontro de Charles Xavier e eles discutem o que seria uma marca registrada do embate filosófico entre a sobrevivência da raça mutante ou a supremacia da raça mutante. E com isso, é bem interessante o texto, pois é mostrado que o Magneto, naquela base ali, ele estava na realidade invadindo uma base militar que já estava dando início no que seriam os protocolos de segregação dos mutantes. E assim que ele dá a notícia para o Xavier, ele simplesmente vai embora, deixando o Xavier ainda mais preocupado sobre o futuro da sua raça. Seguimos para a edição do Quarteto Fantástico, e que aqui, pessoal, mais uma vez revisita, né, a origem do Quarteto Fantástico, porém dando acesso a flashbacks do período prévio, né, ao planejamento deles, dando mais detalhes sobre como aconteceu exatamente esse acidente. E a história é contada na realidade em 2 linhas temporais, pois mostra que o quarteto está passando por uma sabatina no Congresso, justamente para eles tentarem entender, né, o que é que aconteceu ali para o grupo ganhar os superpoderes. E com a arte espetacular e a narrativa de Paul Jenkins com Paulo Rivera, nós vamos ser reapresentados para o incidente que concedeu os poderes ao supergrupo, enquanto as explicações são dadas para o Congresso. Com um detalhe, Paulo Rivera reproduz um corte, vamos dizer assim, né, do prédio, para nós descobrirmos como é que funciona, afinal de contas, o edifício Baxter, tal qual Jack Kirby fez nas primeiras histórias do quarteto. Seguimos aqui, meus amigos, para a história, né, Mitos ou Incrível Hulk. Revisitando mais uma vez aqui o passado de Bruce Banner, o namoro dele com Betty Ross, as pesquisas e o progresso do experimento do Projeto Gama, até o momento do fatídico acidente, quando ele chega para salvar o Rick Jones. A arte do Paulo Rivera está simplesmente espetacular, né, pessoal? A arte do Paulo mostrando aqui a transformação do Bruce em Hulk. E com isso, o que é que acontece? Como o Bruce, ele, durante a discussão, ele ativa, vamos dizer assim, uma paranoia de que o general está roubando o seu experimento e a sua criação, ele literalmente, enquanto Hulk, invade a instalação militar e detona com todo o experimento e aonde existiam, né, todos os dados desse experimento, deixando assim o exército sem informação nenhuma. Terminamos a história com o Hulk se despedindo de Betty e seguindo seu caminho. Bom, o caminho que todos nós já conhecemos muito bem. Seguimos aqui, pessoal, para a história do Motoqueiro Fantasma. Fica aqui um adendo, né, que eu achei bastante interessante, o fato de que a história, ela é meio que intercala, né, entre passado e presente, mostrando já o motoqueiro zanzando
pelas estradas dos Estados Unidos, enquanto ele rememora tudo aquilo que o levou a ser o que ele é atualmente. E o motivo dele ter feito, né, o pacto com o Mephisto foi para salvar a vida do seu padrasto e pai também, né, do amor de sua vida, da Rock. Obviamente, o acordo com o Mephisto todos já sabem, né, o que é que vai acontecer. No final das contas, ele vai salvar o padrasto do câncer, mas não do acaso, né? No final das contas, pouco tempo depois, o padrasto de Johnny Blaze, dono do circo, falece num acidente fatal, o que obviamente causa a revolta de Johnny Blaze e o desafio que ele faz para Mephisto de não ser um mero soldado, um mero peão nesse jogo de tabuleiro. Ele o desafia para uma batalha e ele fala: eu vou lutar contra você. Aí ele diz, né, o Mephisto: vai doer, vai torrar a sua alma. E ele fala: ótimo. E com isso mostra os bastidores do seu último e derradeiro show, né, no circo, quando ele, né, faz aquele pulo, salto mortal com a moto, se transforma em pleno ar, né, no motoqueiro fantasma e parte para outras aventuras. E seguimos aqui, pessoal, para a penúltima história, que sinceramente me tocou bastante, que mostra um pouquinho do passado do Capitão América antes do soro, mostra um pouquinho daquilo que já havia sido mostrado, inclusive, né, nos filmes, dele ser uma criança franzina, pobre, apenas ele e a mãe dele sobrevivendo, né, do jeito que dava, até o momento em que ela, de uma doença, acaba vindo a falecer. E mostra um pouquinho também do que foi o seu crescimento solitário, buscando o abrigo no exército americano, até o momento que ele encontra alguém que o ajuda, que enxerga potencial nele e obviamente o inclui no programa do super soldado. O resto aqui, pessoal, é história, né? O soro do super soldado surte o efeito, o Dr. Skinny é assassinado, e o que se segue aqui é um pouco do que nós viríamos, inclusive, né, no próprio filme do Capitão América, todo o programa que ele participou, né, programa de apoio à guerra, das vendas, né, dos bônus de guerra e tudo, até o momento em que ele finalmente consegue ir à luta, se inscreve, vai lutar, né, num pelotão e tudo, até o momento em que ele vem a ser congelado. E nesse processo, pessoal, é bem interessante também a delicadeza com que o Paul Jenkins narra a passagem de tempo. Enquanto isso, os Vingadores, a Era dos Heróis, a Era Marvel aconteceu, até o momento em que eles se reencontraram e ele entrou para os Vingadores. Terminamos a história, meus amigos, com uma volta às origens de Peter Parker, mostrando aqui, né, toda a adolescência dele, o período dele que ele estava na escola, até o momento em que ele ganha os poderes, com bastante ênfase aqui ao relacionamento que ele tinha com os seus tios, até o momento fatídico em que ele deixa o criminoso escapar, criminoso esse que não seria responsável pelo assassinato do seu tio. E tudo isso, obviamente, né, conclui com aquela famosa frase que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você conhece o resto da história. Com isso, meus amigos, terminamos a história Mitos Marvel. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa história. Se gostaram, não esquece, né, de deixar o like, se inscrever caso não esteja inscrito, ativa o sino, enfim, né, todo aquele prolegômeno. Se você gostou dessa história e tudo mais, se já leu, se já tem ela, deixe nos comentários qual foi a história que mais lhe agradou. Eu confesso aqui que a que mais me agradou foi a do Capitão América. Mas qual foi a sua? Deixa aí nos comentários. E também eu vou deixar, né, o link na descrição para as demais revistas do selo Marvel Essentials. Fazendo isso, adquirindo por lá, vocês estão comprando um preço bem bacana e já estão ajudando o canal. Vou deixar aqui alguns links de vídeos aqui com inclusive os lançamentos de dezembro da Panini. Vou deixar aqui também o lançamento a comentário do História de Vida, que Paulo Ribeiro inclusive faz uma das capas, deixando aqui mais ou menos aquele famoso ditado, né, meus amigos? Se não estiver fazendo nada, meu amigo, minha amiga, valeu, um bom gibi.